Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. In nomine Appius et Commodori et Radius Shacus. 1977 foi marcado pelo lançamento de 3 computadores, todos vendidos pré-montados, de tamanho reduzido e voltados para o público geral. A revista Byte os classificou como a Trindade de 77 dos computadores pessoais. E esta é a série do Retrocomputaria sobre esses sujeitos. Por mais que citar B52 fosse coisa da Commodore. E também porque, velho, este PC que nem teve foto do Bill Gates na propaganda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao episódio 78 do Retrocomputaria. E, enfim, hoje na mesa quadrangular, eu, César Cardoso. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Giovanni Nunes. A mesa quadrada, onda quadrada, que legal. Pois é. Como vocês já ouviram na nossa abertura, nós vamos continuar falando da Santíssima Trindade de 77. Nós já falamos do primeiro computador em ordem cronológica. Vamos hoje falar do segundo. E num próximo episódio vamos falar do terceiro. Não! O que será, né? E aliás, bem-vindos ao episódio número 78 do Retrocomputaria. E assim, detalhe. Você falar memória, afinal de contas? Vamos lá. Vamos seguindo assim. Nosso primeiro episódio foi sobre o Apple II, né? Este segundo episódio, caso você não tenha tentado manter a surpresa ao baixar este episódio, é sobre o TRS-80, mais precisamente o TRS-80 modelo 1, primeiro computador lançado pela então loja de componentes eletrônicos de Radio Shack, pertencente à Tandy Corporation, e que é aquele simpático computador com gabinete cinza de plástico que gritava, berrava, né? Põe-me no porão onde eu não possa ser visto para todas as esposas e mães dos proprietários. Afinal das contas, ele tinha uma cara que não... Quantos outros tinham uma preocupação com o design, uma cara pra ficar uma coisa mais agradável, mais bonita de alguma forma. Você tá falando só do Apple II, né? No PET... O PET não... O PET é um caso à parte, vocês vão ficar sabendo quando for a vez do PET. Mas vamos lembrar o seguinte, assim como nós fizemos um episódio muito mais voltado para com as pessoas que estavam envolvidas nos projetos, que foi o caso do episódio do Apple II, nós vamos tentar seguir essa mesma linha, vamos falar dos sujeitos envolvidos, né? Vamos te dar um pouco de crédito para essas pessoas. Além de falar dos sujeitos envolvidos, você vai falar também um pouquinho mais da empresa envolvida, porque é um caso diferente do Apple II. Não foi uma empresa que surgiu para vender um computador, ela só já existia até um tempo razoável no mercado. Enfim, talvez o mais interessante da Trindade de 77 seja que são 3 empresas distintas e a gente vai conversar sobre isso nesse episódio e no próximo, além do anterior. Mas enfim. Vamos começar com as pessoas? Vamos, né? Demorou. A primeira pessoa que a gente vai falar é o Don French. Ele era um comprador da Tandy. Peraí, como assim um comprador? Alguém me explica essa história. Ele é o cara que, assim, eu compro uma coisa que pra vender na loja, né? Geralmente você não compra qualquer coisa que te oferecem quando você é uma loja. Você tem uma equipe de gente que vai verificar desde qualidade do material, se o cara consegue entregar em tempo hábil, esse tipo de coisa. E é uma galera que tem, além de ter os contatos, eles têm que ter um conhecimento de toda a cadeia, mas também das malandragens que as pessoas fazem quando vão tentar comprar e vender as coisas pra você. Exatamente. Então ele seria um sommelier de componentes eletrônicos? Oi? Não, comprador mesmo, porque esse carro existe em redes de varejo e atacado. Mas enfim, segue o jogo. O interessante é que, assim, ele era um entusiasta de microcomputadores desde o ano de 1974. Caramba, quando ele viu... Bom ano, né? Sim. Quando ele viu o Mark VIII
exposta na capa da Rede Electronics, da revista, né? Ele viu aquilo, se encantou, comprou o kit, montou, teve o seu Mark VIII. Vou ter meu próprio computador. Quando saiu o Altair, em 75, ele também saiu correndo. Foi um daqueles que entrou na fila para comprar o Altair, comprou um, e ele era entusiasta, né? Devorava as revistas da época, tinha um projeto de computadores e kits e com expansões. Então o cara talvez tenha sido um dos primeiros assinantes da Byte. Bem capaz. E aí ele começou muito interessado, começou a pensar naquilo, poxa, já que eu tô na Radio Shack, eu trabalho na Tandy, a Radio Shack poderia que a pessoa pudesse vender computadores, fazer um microcomputador e vender. E aí começou ali a ideia, e ele é o cara que na verdade que deu o pontapé inicial, deu o primeiro empurrão para sair o projeto que depois deu origem ao TRS-80, né? Aliás, sim, tem uma citação que ele entrou em contato com uma dessas empresas que vendiam kits de computador, só fazia a placa, né? Ele perguntou, né, como todo bom comprador, e tinha essas manhas, como o César falou, ele perguntou, cara, quantas placas vocês já fizeram? O cara falou, tipo assim, fizemos umas 1000. Pô, aquilo por 1000? Nossa, a Radio Shack pode vender um troço desse. É uma coisa a se pensar realmente. Era possível, né? Dado que a Radio Shack tinha uma rede bem abrangente, né? Pergunta, nessa altura quando ele tava confabulando, era que ano? Isso aqui nós estamos aí na 75, 76, por aí. Ele já tinha um certo cargo meio executivo na Tandy, lá no Texas. Sim, e isso também é totalmente paralelo, sem influência do rival, primeiro que a gente falou do Apple II, porque não, ele nem tava sabendo. O Apple II devia estar para sair ou tá sendo vendido, ele tava à parte. Acho que a máquina que ele entrou em contato foi o pessoal que fez o Mark VIII. É um troço bem rudimentar. E aí, a segunda pessoa a entrar na dança, a gente vai citar, vamos falar muito desse episódio, é um sujeito chamado Steve Leninger. Não é o Steve Jobs, é o Steve Wozniak. Aqui também tem Steve, tá vendo? Esse negócio de Estevão, né? Tem Estevão pra tudo que é lado, né? Mas tem mais Estevão que gente nos Estados Unidos, vou te contar. É um nome muito comum lá, né? É Zé. É quase o Zé, né? E o Steve Leninger, ele era engenheiro eletrônico, trabalhava na National Semiconductors, também frequentava, era um dos membros do Homebrew Computer Club, foi contratado pela Tandy, e o autor, o cara que acabou fazendo quase que todo o hardware do TRS-80 modelo 1, e também o Level 1 Basic que vinha embarcado principalmente na primeira versão, no modelo 1. E é um sujeito, um personagem meio reservado nessa nossa história. Reservado por quê? Por toda a pauta. Porque assim, ele é meio sumido, tentamos encontrar alguma informação a respeito depois do que ele fez na Tandy, e é difícil encontrar essas informações. Acho que ele tá desaparecendo. O nosso Oz aqui, ele seria o mais próximo de um Oz, ele é mais reservado que o Oz do outro lado. Esse Oz aqui tá mais pro Asa. E olha que o Oz mesmo não é nada reservado, né? Agora que ele já passou da idade de ser tímido, ele agora até tira foto tomando banho. E a gente, pra poder compartilhar a dureza disso, a gente já compartilhou no Retrocomputaria, né? Pois é. Então, seriam a princípio os dois personagens mais importantes de falar, serão outros personagens citados. Agora a gente precisa começar a falar um pouco da empresa, né? Sim, essa empresa aqui ela é bem diferente da garagem, da literalmente empresa pequenininha, que surgiu ao redor de um produto. Essa aqui é uma empresa que já existia, tá bem sólida, diga-se de passagem. Então vamos começar aí? Quem puxa a cartinha da Tandy? Eu puxo a cartinha da Tandy. Nós começamos em 1919, em que Norton Hinckley e Dave Tandy fundam uma empresa chamada Hinckley Tandy Leather Company para fornecer couro para calçados. Cuecão de couro, mano! Na região de Fort Worth, Dallas. Hoje em dia é conurbado Dallas, Fort Worth, mas aqui, na época Fort Worth, no Texas. Então quer dizer que a Tandy também era igual a Coleco, uma empresa de couro. Não, ela foi antes da Coleco. Aliás, tecnicamente eles quase foram concorrentes da Coleco, né? Nossa. Então a Coleco se mirou na Tandy, tipo, porra, vocês fizeram, por que a gente também não pode fazer? Sim, se eles começaram a fazer cuecão de couro, tem agora fazer computador, por que a gente não pode fazer também? Enfim, mas damos um pulo. Vida que segue, assim, os negócios de venda de couro durante a Segunda Guerra Mundial não foram lá muito bons para a população civil, porque estava racionado, porém, a Tandy ganhou muito dinheiro vendendo couro para o governo norte-americano, que ele precisava fazer sapato, amarra e outras coisas para os conseguir, né? Em 1947, Charles Tandy termina o serviço na Marinha e assume os negócios da empresa, os negócios da Hinckley Tandy Leather Company. A empresa do papai. Com novas ideias, e uma dessas ideias era vender, além dos sapateiros das cercanias, era vender couro para artesanato através de catálogo. Foi a época que a venda por catálogo começa a se firmar nos Estados Unidos. Lembrar que vender por catálogo nos Estados Unidos é quase uma tradição, né? Lembrar que a Dell, muitos anos depois, em 1984, ela começou vendendo computador por catálogo. Ela nunca teve loja física, nunca teve isso, mas ela começou vendendo por catálogo. Até hoje.
Eu não tenho uma loja física. Até hoje, entendeu? Ela vende pro catálogo. Isso assim, é uma tradição que tentaram fazer. Eu lembro quando era garoto de vir catálogo, coisa de como meu pai trazer pra casa no Brasil, mas é uma coisa que não pegou. Aliás, foi a primeira vez que eu vi um microcomputador, foi num catálogo desse que eu vi um NES-80. Ô, Ricardo pegou, mas só pra cosméticos. Só pra cosméticos. Você lembrou bem, João? Produto Jequiti, né? Também. A Avon chama, né? Avon, Jequiti e afins. Natura pra cosméticos pegou. Tinha aquelas revistas de mulher que eu esqueci o nome, que... Hermes, obrigado. Tinha a revista Hermes também, com outros produtos de beleza, não roupa. Pelo menos tem a revista Hermes, não tem a revista Renato, né? Vamos voltar para Em 1950 há uma racha. Um racha, não, no caso um racha, não, infelizmente não é uma racha, mas é um racha. O Hinckley fica no negócio dos sapatos e a Tandy Leather Company, ela se separa, né, sob a direção do Charles Tandy e se dedica à parte de venda de couro para o público em geral, para artesanato, etc e tal. E outros produtos que vão entrando nessa brincadeira de catálogo, né? Isso. Em 1955, ela é vendida para a American Hide and Leather Company de Boston e aí ela passa a chamar General American Industries depois da fusão. Olha, gay! Ou seja, indústrias americanas gerais. Isso. É uma coisa mais genérica que isso, difícil. Por pouco seria seria o Guy 80? Não, porque 4 anos depois, em 59, Charles Tandy, eleito presidente do conselho da General American Industries, também diretor executivo, CEO, presidente, manda-chuva, etc e tal, e toma 2 decisões. A empresa volta pro Texas e muda o nome pra Tandy Corporation. Agora diz por que ele fez isso. Quem manda nessa aqui sou eu! Ele retornou o negócio familiar, né? Acabou voltando a se tornar um negócio familiar, né? Não, César, antes da gente seguir um pouquinho, isso é uma coisa curiosa com empresas familiares, que geralmente o que acontece comum, né? A regra é a empresa familiar ser fundada por um sujeito, ele colocar o filho ou outro descendente para tomar conta e a empresa por buraco. Aqui a gente vê justamente o contrário, né? Enquanto isso, em Boston... De volta a Boston. Que bosta, hein? Em 1921, portanto 2 anos depois da fundação da Tandy, 2 irmãos, Theodore e Milton Deutschman, abrem em Boston uma lojinha para venda de rádios e peças para rádios. Eles usavam o nome para armazenar... Eles serviram a Marinha Norte-Americana, também, na Guerra Mundial, e lá todas as peças de rádio eram guardadas no lugar que ele foi apelidada de Radio Shack entre o pessoal. E quando eles fizeram a lojinha dele, resolveram esse mesmo nome pro estabelecimento. Originalidade passou longe. E aquele carinha lá que fez o tal do Oracle? A Marinha não registrou. Tá? Enfim, no final dos anos 30, eles passaram a vender também equipamentos de áudio, os hi-fi, e hi-fi, não é o hi-fi. É hi-fi, né? Fi-fi, não. Hi-fi. E uma outra tradição nerd formou que é o catálogo da Radio Shack. Ou seja, de uma tradição americana típica para uma tradição nerd. Qual era a diferença do catálogo Radio Shack pro catálogo normais americano? Na verdade, era um Porque catálogo Radio Shack qualquer era outro. qualquer outro. A diferença é que ele era o catálogo que todo mundo queria ter, consultar, porque sempre tinha coisa interessante. Porque eles estavam em rádio, estavam em áudio. Em 54, eles passam a vender produtos com a marca Realist, que é a marca própria deles. Primeiro de muitas marcas próprias da Radio Shack. E nos anos 60... Aliás, ela só foi descontinuada no ano 2000, né? Isso, em 2000. E nos anos 60, ela começa a mudar o foco. Ela sai puramente rádio e áudio e passa a se especializar em componentes eletrônicos. E aí, além das 9 lojas em Boston, tinha o serviço de venda por catálogo. Mas aí alguém teve a brilhante ideia. Olha, brilhantes ideias. Vamos entregar o produto meu, depois a gente recebe. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Putz. Fiado só amanhã. Não, fiado hoje. Fiado só amanhã. Adivinha o que aconteceu, hoje, gente? Aconteceu isso. Muitos não pagaram. E, em 1963, Charles Tandy... Ela ficou bem mal das pernas com esse baque financeiro.
dela Genial, com J. 63, né? Genial com J, 2 J's e U no final. E em 63, o Charles Stanley, assim, que tava bastante interessado nessa coisa de eletrônica de consumo, ele resolveu comprar um rádio, quer dizer, comprar uma cabana de rádio. E comprou a rádio toda. E colocou, e assim levou a Radio Shack pro grande guarda-chuva do grupo Tandy. E assim a Tandy entra pro mundo da eletrônica de consumo. Isso. É porque, na verdade, a Radio Shack passa a ser parte visível e depois, inclusive, passa a ser a maior parte da Tandy Corporation. Sim. Já contamos essa história toda, de onde ela se soma aquele monte de loja que a Tandy já tinha, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Posso fazer uma pergunta? Vai. O primeiro produto da Radio Shack sobre a guarda-chuva da Tandy, eu tô fazendo aspas com os dedinhos aqui, vocês que não estão vendo. Aham, Cláudia, senta lá. Seria um radinho com capa de couro? Pode ser, hein? Aquele radinho com capa de couro. Muito comum nos anos 70, aqui no Brasil. Anos 60, 70 era comum aquele radinho, verdade, com capinha de couro. Anos 80 também. Então, o cara ouvindo seu jogo de futebol americano ou de beisebol, usando aquela capanga com radinho no ouvido. Radinho transistorizado. Coisa que você deve ter visto o seu avô fazendo isso, né? Oh, yeah. Com certeza. Então, daí, porque esse costume, unir o couro ao radinho. Tá, e agora sim, você que acha ridículo essa capinha de couro do radinho, você sincero, vem cá, Deus tá vendo essa capinha de celular que você tá usando também, né? Agora vem a pergunta, será que é de couro? Não, é aquelas coelhinhas. I'll see you in hell. Bom, vamos seguir. Mas isso aqui não é um podcast sobre moda e estilo. Vamos falar sobre o TRS-80 de raiz. Sim. O que tinha o TRS-80 de raiz, original? Eu respondo a sua pergunta. Z80, rodando a maravilhosos 1,774 MHz. Sim, gente, pra quem achava 3,58 e pouco, 1,774 era o que o TRS-80 modelo 1 rodava. Não só isso, ele também tinha 4 KB de memória RAM, disponíveis para até 64 KB, ou 63 KB que não diria a propaganda. Que bizarro. O Radio Shack tem uma propaganda que fala que você pode aumentar para 3K. Eu acho que o erro de digitação seguiu até a gráfica. Então beleza. Eu pensei que era alguma bizarrice da arquitetura. Não. Teclado QWERTY e teclado de verdade. Teclado, gente. Aquele clac. Interface para gravador cassete, para carga e armazenamento de programas. Para aqueles que amam. Ele tinha modo texto de 32/64, quer dizer, 32/16, que seria baixa resolução, 64/16, 2 modos de 2 larguras de coluna, somente caracteres maiúsculos, vamos explicar isso depois, e os bloquinhos gráficos para fazer o desenho. E modo gráfico de baixa resolução com 64/128 pontos. Peraí, e uma coisa assim, importante que tem que falar, tá? Era ASCII. O Apple II também era ASCII, porém o próximo membro da Trindade, eu vou contar pra vocês uma coisa, ele não é ASCII. Mas ele não será, porque ele não foi lançado ainda. Calma. Modo texto é ASCII, mas é somente maiúscula, tá? Gente, não tinha uma minúscula, minúscula. Ei, João, era pra você gritar fazendo textão na internet. E falando em grito, ninguém podia te ouvir, porque não tinha nenhum tipo de som. Quer dizer, não intencional, tá? Pois é, ele podia produzir ruído através de um rádio AM ou pela porta cassete. É assim, é bom explicar isso um pouco, né? Alguns caras descobriram que poderiam fazer a partir da interferência que ele produzia em rádios AM, próximo ao computador, produzir determinados tipos de som. Isso já tinha sido experimentado no Altair, diga-se de passagem, e também tem uma outra coisa, que poderia se divertir, que poderia também fazer som ligando uma caixinha de som direto na porta do gravador cassete. Nota mental que eu jurava pra você que eu pensava que isso fosse uma venda casada. Não era uma venda casada. Alguém descobriu que os MSX brasileiros, o Hotbit Expert, eles dão interferência na frequência 92 ponto alguma coisa FM. Você consegue literalmente ouvir o chiado do MSX lá. Na televisão tá bem, né? Você vai ouvindo o processamento dele. Mas no rádio você ouve esse mesmo chiado. É muito interessante. Ou seja, a máquina bastante enxuta e feita para caber num orçamento que era tão enxuto quanto algo que depois viria a se tornar uma tradição da... Tem uma coisa que eu ia perguntar, foi lançado quando e qual preço? Está mais lá para baixo. Vamos falar do desenvolvimento. Vamos ver com o desenvolvimento, assim, lá. Nós já falamos do Don French, né, lembra mais para cima. E assim, antes de ocupar um cargo mais executivo na Radio Shack, o French ele foi gerente de uma loja da rede. E naquela época, se eles falavam, gente, você pode usar o computador para isso, para aquilo, para não sei o que. Ele, quando a gente falou de computador, chegou a ter um Altair, tinha lá o Altair simpático, ele fazia relatório impresso das vendas
da loja. Segundo ele, a letra dele era horrorosa, então era melhor fazer um relatório impresso com tudo aquilo que estava sendo vendido, que ele entregava para a supervisão. Ele fazia isso num programa que ele mesmo escreveu e desenvolveu no altarzinho dele. Inclusive com direito a fita de papel que gravavam as transações, as vendas da loja. Lembre-se, isso é uma época que não existia informatização de loja. E ele também preferia usar um micro do que uma máquina de escrever, né? Ainda bem. No mínimo devia ter uma máquina de escrever com uma coisa padrão nessa época, comprava uma máquina de escrever elétrica e conectava ao seu equipamento. Tinha interface para isso. Sim. Mas ele tinha um problema, né? Ele é grande entusiasta de computador, mas os chefes dele, ele tinha uma dificuldade absurda para explicar para os executivos da Tandy, Radio Shack. No caso, mais precisamente, né, o Leo Cornfield e o John Rush, que eram especificamente o presidente e o vice-presidente da empresa Radio Shack. Diz a lenda que os executivos da Radio Shack só entenderam esse lance de computador quando viram a fila da West Computer Fair, aquela que foi o lançamento do Apple II. E não compreenderam o computador, eles compreenderam a grana que o computador dava. Eles compreenderam a grana que aquilo girava. Exatamente. Mas assim, agora vamos começar a botar um pouco de data já, e voltar perto dos anos que a gente tem que estar tratando. Por volta lá do outono de 76, comecinho do ano do segundo trimestre, mais ou menos, de 76, que era outono aqui e primavera nos Estados Unidos, um grupo de representantes da Tandy foram até a National Semiconductor, lá na Califórnia, para conhecer um microprocessador que eles haviam desenvolvido, que era o SCMP, ou Simple Cost Effective Microprocessor, ou no popular SCAMP. É um processador interessante, tinha alguns recursos bastante curiosos, como por exemplo, ele se detachava do barramento, ou seja, você podia botar mais de um processador no barramento. Eles estavam lá, nesse grupo estava o próprio Don French, que ele foi lá na categoria de comprador da empresa, né? Óbvio, tinha que estar. E na visita eles conheceram um carinha, um funcionário da National Semiconductor, o Leininger, que foi encarregado de fazer umas brincadeiras com a SMP, né? Pra mostrar, olha, você dá pra fazer isso aqui, lá, que todas essas brincadeiras, ligar esse chip no terminal de vídeo, converter o Tiny Basic para rodar nele, esse tipo de brincadeira, mostrar assim, dá pra fazer um computador com isso aqui, isso aqui lá. E no meio dessa visita a gente ainda ficava sabendo pelo pessoal da National Semiconductor que o SCMP ainda não estava disponível no mercado. Ou seja, meio que foi uma viagem meio que perdida pro pessoal, mas parece que eles resolveram não deixar essa viagem perdida. Tirando o Don Frente, que deve ter achado maravilhoso, o resto dos executivos da TAM devem estar xingando muito no Twitter. Pô, a gente veio pra comprar o share, veio pra ver um chip pra comprar. Você falou que ele não tá à venda, poxa, não tá pronto ainda. Mas tudo bem, um dos caras da Tandy chegou lá pro Leininger, vem cá, você conhece alguma dessas lojas de vender computador que tá pipocando aqui pela região da costa oeste dos Estados Unidos? Aí ele falou assim, conheço, tem uma tal de Byte Shop, que fica lá na Caminho Real. Aí passou o endereço pros caras, os caras foram lá, né, visitaram a loja, tá na loja, viram o Apple I, viram aquele monte de coisa que o Leininger tinha feito com esse CMP. Caraca, é bem parecido com esses caras malucos que estão vendendo aqui, porque aquele doidinho lá tá feio, pra demonstração pra gente. Aí ligaram pro Leininger, vem cá, você topa dar uma consultoria pra gente, pra fazer um kit de computador? E o Leininger respondeu, né, sim, topo, porém... Vai rolar dinheiro? Ah, vai. Claro, eu tô lá. Vai, né? Opa, vambora. Vai pagar em couro não, né? Não, já não era mais o lance da Tandy. Pois é. Mas foi meio que entrevista de emprego, né? 6 semanas depois, nada da Tandy voltar pra ligar de novo, pra saber, dar detalhes, avisar que ainda queria, que não queria. O Leininger até tava começando a... esquecer do assunto, né? Poxa, dá de ideia, né? Ideia que segue, sei que lá. Tô aqui na National Semiconductor mesmo, fazer esse processador aqui, nunca vai sair. Mas aí o telefone... Não, saiu. Assim, o SMP saiu, inclusive foi os mais conhecidos. Um foi usado no famoso MK14, que foi o single board computer da Science of Cambridge, depois de Sinclair Research. Né? E o primeiro elevador controlado por microprocessador foi feito em cima da SMP por uma empresa chamada Montgomery Elevator Company, que depois foi comprado pela Coney, com K, que é a empresa de elevadores. Aquela que você vê nos elevadores. E não é aquele filme do elevador assassino, né? Não é. Ainda bem, né? Mas então, voltamos lá para algum ponto do mês de abril de 76. A Tandy ligou pro Leininger. Então, lembra de nós? Gostaria sim. Estamos querendo saber se você ainda tem interesse em trabalhar como consultor pra gente. E gostaríamos que você viesse aqui no Texas para conhecer nossas instalações. Foi que ele pensou, instalação, mas eu tô achando que a Tandy tá interessada em algo mais, né? Então, é bem mais que uma consultoria. E aí, né César? Como todo bom homem casado, ele foi falar com a patroa. Como diria o Ricardo, é o lado que tá sempre certo da relação.
É mesmo, é? A esposa, ela era geóloga marinha, era formada em geologia marinha, mas não estava conseguindo emprego na área. Então ela estava trabalhando no McDonald's no turno do café da manhã. Ô, delícia. Eita. Né? A esposa ligou para um primo no Texas para saber como é que estava o mercado, e o primo lembrou que, como o Texas é uma região petroleira, havia muito trabalho para geólogo. Além disso, tinha um outro fator, né? Alguns funcionários da NextM tinham recebido opções em ações e Leninger não estava entre eles. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Em Pensou, resumo, opa, ele ficou... É nóis. É nóis. Ele ficou naquela dos... Não me prestigiaram, tudo bem, valeu. Valeu. Vou lá falar com os texanos do muro. Aí ligou, retornou a ligação pra atendente e falou, gente, topo visitar aí, só preciso de duas passagens. Patroa deu sinal verde e falou que ela vai. Essa é a condição. Obviamente o pessoal da Tandy falou, ok. Tá bom, né? Aí foi recebido pelo Cornfield, pelo Roach, e eles foram em excursão até as instalações da Tandy. Instalações industriais da Tandy. Que tecnicamente aquilo era um galpão onde o pessoal ficava lá recebendo aquilo que ia pras lojas, montava, testava o produto, e também onde o French ficava lá, né? E que, aliás, é o único entusiasta de computador da empresa. Aí na hora do almoço, aquele almoço vai, almoço vem, o Roach fez uma proposta pro Leninger, o Leninger topou. E a mulher falou que topou. Beleza. Em maio de 76, ou seja, quase caminhando pro alto verão texano. Nossa, calor. Quente pra caraca. Gostoso no Texas, e se mudaram para o estado da Estrela Solitária. Não, gente, não é Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Não é Botafogo, é o Texas. Também é Estrela Solitária. Sim. Ele chegou lá, né? Chegou lá. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos meter a mão na massa. Conhecido também como Casa do Chuck Norris, Texas. Bem, né? Ele começou trabalhando com esse kit de computador, tal, vamos fazer um kit, e a ideia era que custasse $200. Lembrando, gente, que $200 em 1976 não era $200 hoje em dia. Não. Era equivalente a quê? Uns $500? Não Olha, sei, nós temos o preço do Tandy. Nós temos o preço do Tandy lá embaixo, que vai dar pra dar uma referencial muito bom pra isso. Tá, enfim. Aí ele começou a trabalhar, tal, óbvio. Parte mais cara do computador, teclado. Mas aí a Tandy teve sorte. Teve sorte. As coisas quando dão sorte, dão sorte, não adianta. Quando tem que, né? Quando você dá sorte, dá sorte. Tem que ser, tipo, a Alps. Como diria aquela filósofa, né? O que tem que ser, será? A Alps, acho que ainda existe hoje em dia, ou pelo menos existe durante um bom tempo. Ela, fabricando teclados, ela tinha um lote que ela tinha feito de teclados para DEC, muito mais do que a DEC precisava, e para não ocupar espaço, tava oferecendo a um preço risório pra Tandy. Tira isso daqui. Vem com o caminhão basculante e leva tudo. Posso dar uma observação sobre a Alps? Pode. Sabe qual é o produto mais famoso dela? Apesar de não, a gente só saber que é dela quando você abre ele. Fala. 1541. Oh my God. Ai, meu Deus. Não conta essas coisas pras pessoas. Talvez é pra difamar, o gabinete, né? O gabinete, talvez, né? O gabinete do 1541? Deve ser, mas de plástico, né? De teclado, gabinete. Não, também parte de metal também lá dentro era Alps. Mas assim, né? Vamos lá, vamos voltando aí. Voltando. Nenhuma consideração para com o ex-empregador, né? O Lenin, ele não achava que o SCMP fosse lá grande coisa. Inclusive, ele achava que o 8080 da Intel era bem melhor que esse MP. Ele tava pensando em usar esse cara no projeto. Mas aí, sabe, aquele negócio que a gente falou de vendedor sabe as manhas, né? O comprador sabe as manhas, o vendedor também sabe as manhas, né? Ele recebeu os caras da Zilog. Foram lá visitar ele no trabalho e apresentar um chip novo, né, sabe? Só uma observação. Assim, na época, talvez a pessoa compraria muito mais um chip pra colocar, seja numa calculadora, seja eventualmente num produto hi-fi, do que num computador. O pessoal da Zilog vendia pra vender pra isso, pra vender pra eventualmente ali um hi-fi, uma calculadora avançada, alguma coisa mais... E qualquer coisa, né? Brinquedo eletrônico. Não, e até o seguinte, César, nessa época a Rede Check já vendia com eletrônico, então sim, vendendo varejo mesmo. Botar seu varejo. Até porque a Zilog não vendia vendia a partir de 500 mil, de repente, né? E aí, o Leninger ficou interessado, né? O chip legal. E só com aquele migué. Posso ficar com um deles pra testar? O Newbie, que era o cara técnico, disse, beleza, olha, se você pagar $75, pode ficar com ele. Só que aí o malandrão, o comercial, olhou, deve ter coçado o queixo, sentiu uma oportunidade negócio, passando. Não, o cara lembrou, né? 3.500 lojas nos Estados Unidos.
Cara, sabe da coisa? Fica. É seu presente. Coração. E o Leninger foi todo garoto testar os 80. E descobriu que, olha que legal, ele não só tinha o mesmo conjunto de instruções, mas o Z80, ele fazia internamente os circuitos de clock e de refresh das DRAMs. E no 8080 você tinha que fazer externo. Ou seja, menos um monte de 74LS na placa. E, principalmente, custo menor. Sim. Assim, que legal, versão melhorada do processador que eu queria, que sorte. Cara, ainda mais barato, olha que legal, gente. Vamos usar. Vamos que vamos. Até que um belo dia... Quer contar história triste? Pois é. Seu projeto foi todo inteiro quase cancelado. Vai lá, João. Conta você que gosta de histórias tristes aí. Um pacote chegou na sala dos engenheiros. Dentro dele havia um kit de relógio digital. De acordo com a história do cliente, ele havia seguido as instruções de montagem e o relógio não só funcionou, como também queimou o fusível. O relógio não só não funcionou. Não funcionou, como também queimou o fusível quando ele ligou na tomada. What? Ué, o professor deve ter exclamado uma interrogação aí. Deve ter feito um barulho muito legal também quando ele ligou na tomada. Pá! As instruções o pessoal foi assim, a carta o cara falava, a gente falou, as instruções diziam, coloque os componentes na placa, ok, vire a placa, ok, solde tudo na placa, ok, foi o que ele fez, né? Pois é. Só que sim, ele não foi detalhado exatamente como ele tinha que soldar na placa. O cara literalmente derreteu solda por toda a base da placa. Idiotas! Um dos vice-presidentes até chegou a anunciar que não haveria um kit de computador já antevendo as desgraças que aconteceriam, ou seja, retardado, soldado. Você relógio aconteceu isso? Imagina o computador. Mas no final da história, tanto o French quanto o Rush, eles manobraram um pouco a situação e resolveram alterar não é bem assim, vai ser desse jeito, não vai ser kit, né? Hashtag não vai ter kit. A situação assim, resolveram mudar um pouco o escopo do projeto e falaram assim, olha, você não precisa ficar preocupado sendo um cliente com esse Homer Simpson soldando de não devia. Nosso kit de computador, ele não vai ter nada que tá de solda pro cliente. É só para encaixar. Só tem um problema, né, César? Né? Aí tem um problema. Se tinha que soldar e ser um computador completo, eles precisariam montar um protótipo do produto e apresentar pra chefia, apresentar para Charles Stend. O chefão. Charles Stend em pessoa. Ih, agora a coisa lombrou. Pegaram o Leninger literalmente debaixo do braço e isolaram ele num lugar. No final, quer dizer, isolaram. Protegeram, né? Protegeram. Numa antiga fábrica de insulina, onde com espaço e sem distração, ele pudesse prosseguir o trabalho. Caramba. Vamos isolar você da sociedade, mas é por um bom motivo. E vamos voltar a baixar custo? Cortar custo? Então vamos lá. O Leninger, ele sabia que o computador precisava de um monitor, né? Era óbvio isso na época, né? Que o computador deveria ter um teclado, também deveria ter alguma coisa pra você ver na tela. Nada de ficar imprimindo pra ver o resultado. Correto. Ele sabia como a TV funcionava, que a TV funcionava com monitor, mas ela é meio limitada. Conseguia assim 32 e 40 colunas de texto sem a imagem não ficar muito borrada. Mas ele se deu conta assim, poxa, se eu der uma mexida aqui nessa televisão preta e branca, que eu tô me emprestar aqui para ver um jogo de beisebol, eu posso conseguir 64 colunas de texto. Mexidinha boba assim, então ele adaptou uma TVzinha preta e branca, xixelenta, que a própria rede já que vendia nas lojas, que era fabricada pela SA, e assim, ao custo total de $300, ele conseguiu garantir uma TV, monitor de vídeo oficial pro TRS-80. Aliás, essas TVs eram vendidas em algumas cores e a cor que ele acabou escolhendo era chamada pelo fabricante RSA de prata Mercedes e acabou por se tornar a cor oficial da linha TRS-80, dos produtos TRS-80, que é a mesma marca, a mesma cor, inclusive ajudava a dar um aspecto de equipamento barato, que ajudou a criar a alcunha de Trash 80. Aliás, a gente tinha algum problema com esse negócio de dar nome para as coisas, né? Tanto que a impressora deles, que era a Dot Matrix Printer, era chamada de DMP, ou seja, Dump. Eu acho que é o pai daquele cara que dá os nomes dos personagens de Star Wars, o George Lucas. Provavelmente. E nesse custo, nesse trabalho insano de tentar cortar custo onde pudesse, o Leninger descobriu que se implementasse interface de cassete em software, usando a porta Bitbanger, e removesse as letras minúsculas do computador, economizava $1,99 por unidade. E o principal, o efeito colateral, como a porta de cassete era controlada por software, permitiu que alguns programadores produzissem som
som por ela. Aliás, César, João, isso é uma tradição da Tandy, né? Isso depois foi o mesmo tipo de porta de gravador cassete que eles utilizaram no Coco, né? Pois é. Então, assim, né? Esse esforço conjunto das ideias do French e do trabalho com rádio e software do Leninger, eles conseguiram, com pouquíssimos recursos, quase nenhum suporte de ninguém, montar o TR-80 ou TR-80 Model 1, como ele foi chamado posteriormente. Aliás, vamos falar por que o nome de TR-70? Tandy Radio Shack, a gente já conhece essa história, e 80 porque era a década que estava se iniciando, e também que era os 80. Eu acho que era mais por causa dos 80 do que da década, né? Quem sabe? Bom, e aí chegamos a 2 de fevereiro de 77. Dia da Marmota. É sério? Grande Rock Day, 2 de fevereiro. Nossa. Pergunta pra aquele rapaz lá, o Bill Murray? Bill Murray, pergunta pra ele. O dia da marmota também foi o dia da apresentação do protótipo do TRS-80 para Charles Tandy. E os executivos da Tandy. Que quase não apareceu. Ali sim, o pessoal, cadê o chefão? Ele tá lá fora, andando, acabou de sair do prédio. Aí o Cornfield viu aquilo, saiu correndo pra pegar o cara. Na verdade, ele quase não compareceu, eu tava fora do prédio, né? Quando foi meio que trazido na marra, assim, toda a marra que você consegue fazer pra trazer o seu chefe, né? E num livro que ele escreveu anos depois, o Cornfield cita algo mais ou menos assim, né? Ele falou: Charles, ele disse ofegante, preciso que você volte comigo, que endosse um novo projeto. Estamos mandando agora ele pra produção hoje e queria que você o visse e que soubesse que é uma boa chance dele ser um verdadeiro sucesso. Charles, perguntando, o que é? É um computador, pequeno computador de mesa. Aí o Charles, computador? Quem precisa de computador? Esse computador tá uma mesmo, viu? Mas assim, ele acabou sendo convencido, ele subiu, acendeu o cigarrão que ele gostava de fumar na mesa. Nessa época você podia matar os não fumantes junto com você, e lá assistir a apresentação do pessoal, né? Tem uma passagem importante do Prime the Pump, que o Cornfield queria, além de que desejar imensamente a bênção do projeto, além disso, ele queria apresentar pro Charles um produto que ele pudesse vender. Não tinha promessa, era algo ali, botar na linha de produção e vender. Botar na caixa, botar na vitrine. Um mercado que ninguém sabia o que era. Ele mesmo fala também pro Charles, nem a gente sabe, a gente não tem nenhum cliente ligando pra gente falando, olha, queremos um computador. Guardar essa informação, a gente vai usar daqui a pouquinho. Ok. O Tandy ouviu as explicações do Leninger, participou da demonstração de um programa que o Don French escreveu, que obviamente teve um efeito de demonstração. Aí chamou lá, vem cá, chefe, vem digitar aqui, vem usar o computador, né? Aí pegou o computador e botou lá, por favor, digite seu salário. Aí ele colocou lá, né? 1.000 de salário dele, 150 mil. E, obviamente, com um programa que em Tiny Basic, que só tem 2 bytes pra guardar número inteiro, caiu, deu erro. Aí o French falou, pô, o salário é menor. Aí botou 40 mil, aí o programa rodou, ele pôde dar uma olhada de como essa coisa de computador funcionava. Houve a demonstração técnica, o Leninger ficou dispensado, você fica aqui fora esperando a gente conversar. O Tandy ficou um tempo em silêncio, processando a informação toda, olhou pros gerentes. Do nada, perguntou: quantos eles podem fabricar? Aí o French chegou, né? Deu aquela sugestão de entusiasta: 50 mil unidades. Aí que vale de título de curiosidade, né? A única coisa que a Radio Shack vendia nessa época, nesta quantidade, era pilha. Mas o Cornfield, assim, mais controso, falou: 1.000 unidades. Uma quantidade razoável, né? Aí quando o Roche saiu da sala, chegou pro Lenny, tava desesperado, né? Vão fazer, não vão fazer, né? O que vai ser de mim? O pessoal concordou, topou em fazer 1.000. Aí parece que na semana seguinte eles aumentaram essa quantidade para 3.500. Parece que o Cornfield ou o Roche, eles pensaram assim: olha, 3.500 unidades. Por quê? É o número de loja que a gente tem. Se a gente não conseguir vender essa quinquilharia, a gente põe na loja para as lojas usarem. E aí, arrumaram outro cantinho pro Leninger ficar. O Leninger recebeu um pacote de desenvolvimento da Zilog e uma impressora mais rápida. Opa! Que é sempre bom. Nessa mesma época também ficou pronta a caixa plástica onde ficaria a placa e o teclado, né? O computador em si já estava tomando forma. Aí veio uma pequena discussão, até por conta do salário do chefe, né? A ideia original era usar o Palo Alto Basic, que é, aliás, um Basic de domínio público escrito por Li Shen Wang, já que o orçamento não permitia que eles fossem a Microsoft licenciar o Basic. Eles até tinham um consultor, contrataram um cara, não tem contato, olha, eu faço, aconteço, eu faço o suporte a ponto flutuante, a Tiny Basic de vocês, sei que lá. Legal. Aí quando os caras foram retornar a ligação, o cara desapareceu. E quem teve que escrever as justiças de ponto flutuante? Ali ninguém falou, né? Já que não tem eu, vai eu. Já que não tem tu, vai tu mesmo. E ele ainda fazia CLS. Se você for analisar, o Ornica também, ele também fez a diferença é que o Ornica tinha toda aquela galera do... Qual é o nome do garotinho lá? O cara que fez o manual. Ele é funcionário da Apple, né? O Espinosa e outros caras que ficavam dando dica, ficavam ajudando lá, mas ele não, ele tava literalmente isolado num quartinho nos galpões do terreno da Tandy. Aí ainda bem que ele botou no final o CLS, já pensou se ficasse sem CLS? O Basic da Microsoft
Microsoft não tinha. O Basic do Commodore 64 não tem CLS. Do Commodore 64. Pra quem tá acostumado às Basics da Microsoft mais novos, tipo o Basic MSX, tem que lembrar que os Basics mais antigos da Microsoft não tinham uma cacetada de coisa que você considerava que tinha no Basic. Mas enfim. Como, por exemplo, o CLS. Mas assim, só pra constar, né, o Basic da Microsoft ele foi licenciado no ano seguinte, 78, pro aquilo que foi chamado de Level 2 Basic, pro TRS-80 modelo Level 2, né? E parece que nessa época o Bill Gates chegou lá na Tandy e falou, 50 mil mais royalties. E o Rush, educado, né? Falou, shit, pra não falar outra coisa, né? Aí teve aquela discussão padrão. Acho que o Bill Gates só apanhava nessa época. No final concordaram em pagar os 50 conto, mas assim, no royalties e no cooks foi o Bill. Nothing for you! Porque ele apanhava até que ele conseguia bastante dinheiro, né? Assim, ele apanhava, mas saía com cheio de perdido no bolso. Nessa história aqui, o Bill Gates fala que ele... Acho que o Bill Gates, assim, ele era tipo... Olhava a cara do cliente e dava preço. E a Texas também tinha perguntado sobre o Microsoft Basic. Ele falou assim, 100 mil, que eu achava que era um valor legal pra pedir. Chegou lá, band texano, tudo em cima do petróleo, chegando a Tandy. Esse é 50 mil que é couro. O outro lá é mais perto dos postos de petróleo, a Texas. É 100 mil, é por aí. Você achava que um monte de texano cheio da grana. Enfim, e no final de contas, chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Que aliás será amanhã, né? Ou foi amanhã, não sei que parte do episódio eu estou. Peraí, vamos lá. Bom, pode ser amanhã, pode ser... Ou foi semana passada. Enfim. Vocês aí. Vocês são tudo adultinhos e sabem usar o calendário, né, certo? Então assim, no dia 3 de agosto de 77, um evento que foi organizado pelos executivos da Tandy lá no Warwick Hotel. Aliás, virou um hotel meio que padrão da Tandy anunciar computador. O Coco também foi anunciado lá. Lá em Nova York, eles anunciaram o TRS-80, simplão, só computador, pela bagatela de $399, ou $1.577 no preço de hoje. Aí, João, mais ou menos, tá vendo? 200 conto dava 1.000 conto, mais ou menos hoje. Ou 599, ou 2.367, com monitor TV, né, de 12 polegadas, e um gravador cassete padrão Tandy. Diga-se de passagem, o produto, no caso do conjunto, né, até essa época, o produto mais caro que a Radio Shack tinha vendido nas suas lojas foi um aparelho estéreo que custava $500. Ou, pelo visto, 499, né? Devia ser 499. Mas enfim, era um produto caro. Mesmo $399 sendo um valor baixo, ainda era caro. Baixo hoje, não baixo em 76. Não, baixo, era caro. Não, baixo comparativamente com o que você conseguia comprar, seja de computador montado, no caso do Apple II, seja de kit. Sim. O Apple II foi anunciado a $1.200. É verdade, mas... Aliás, tem uma citação de alguém que quando vê o TRS-80, ele foi para comprar um computador para uma instituição, eles tinham um orçamento de $5 mil, o cara viu o TRS-80, ele ficou louco e falou, cara, o troço é metade do preço de qualquer coisa que eu tinha visto antes, é mais barato ainda. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retrocomputaria. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, converse com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcasts, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos eles a um toque de distância.